Olá, oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de ciências. Lembrando que é sempre bom vocês estarem com o livro e o caderno de vocês. O livro, porque pode ser que eu peça para vocês olharem alguma coisa, acompanhar alguma coisa enquanto eu explico a aula. E é bom para vocês ir olhando no livro também de vocês. E o caderno para vocês anotarem as possíveis dúvidas que vocês tenham, para a gente poder tirar na aula ao vivo, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar sobre o sistema endócrino, o sistema hormonal, que são o sistema dos hormônios do nosso corpo. Primeiro, eu quero que vocês leiam o texto lá da página 490 e reflitam com essas perguntas que eu coloquei aqui, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o texto, tá? O texto vai falar sobre como os smartphones, tablet, computador, televisão até, podem influenciar no crescimento. Então, a gente vai ver, estudando os hormônios, que eles podem influenciar muito no desenvolvimento de vocês, principalmente, que estão em fase de crescimento. Então, eu quero que vocês se perguntem o seguinte: quanto tempo vocês levam para dormir? Se vocês só deitam e já dormem, ou tá sempre ali com o celular, dando uma olhadinha no celular, no tablet antes? Sempre olha para o celular, tablet ou computador antes de deitar ou enquanto está deitado, né? Está deitado na cama pronto para dormir e começa a mexer no celular. Vocês fazem muito isso? Será que o que eu estou fazendo vai ajudar ou atrapalhar o crescimento? Será que isso atrapalha o crescimento de vocês de alguma forma? E o que os hormônios têm a ver com tudo isso? Então a gente vai ver um pouquinho como os hormônios são importantíssimos, principalmente nessa fase de crescimento de vocês. Então, vão lá no livro, na 490, e leiam o texto. Pausem um pouco o vídeo e vão lá ler. Aí depois vocês voltam para a gente continuar a aula, beleza? Depois de vocês terem lido o texto, eu quero falar um pouquinho sobre o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Esse hormônio, ele é liberado na falta de luz, ou seja, é esse hormônio que faz com que tenhamos sono. Então, a luz do celular, ou do tablet, do computador, ou até da televisão, até a luz mesmo da lâmpada acesa, afeta o nosso sistema biológico para o sono. Vocês, crianças, adolescentes, devem ter um determinado tempo para dormir, porque é durante o sono que o cérebro consegue fazer todas as ligações que precisam de todas as informações que teve durante o dia. Não só vocês, crianças, adultos também, mas porque vocês, crianças, adolescentes, principalmente, porque vocês estão com o sistema nervoso, todos os sistemas do corpo, mas principalmente o sistema nervoso, o cérebro em desenvolvimento. Então, vocês ainda estão em fase de desenvolver esses sistemas, esses órgãos, esse sistema nervoso. Então, é importantíssimo ter essas horas de sono para o cérebro reparar e fazer as ligações entre as informações. A gente vai estudar sistema nervoso e vocês vão entender um pouquinho melhor depois. Aqui, então, eu trouxe alguns dados para vocês, uma pesquisa que foi feita com crianças de 4 a 12 anos e com adolescentes de 13 a 19 anos. O recomendado pelos médicos e especialistas é que crianças de 4 a 12 anos durmam até de 9 a 11 horas por noite. E com essa pesquisa, soube-se que só 68% das crianças nessa faixa etária dormem como deveriam. Ou seja, as crianças estão ficando mais tempo acordadas do que devem, e isso afeta o aprendizado, o desenvolvimento do corpo, e a gente vai ver que os hormônios são essenciais, então a produção desses hormônios também são afetadas com essa diminuição desse tempo de sono, que é essencial para essa fase de crescimento. Então, os adolescentes de 13 a 19 anos perceberam então que mais que a metade, 52,4%, dormem apenas entre 4 e 8 horas por noite, enquanto o recomendado é no mínimo de 8 horas. E até 9 horas e pouca, até 10 horas é o recomendado para a fase etária de vocês, por exemplo.
Então, é bem importante ter uma noite inteira de sono. E o smartphone, o tablet, a televisão ligada de noite atrapalha esse hormônio melatonina de ser produzido e acaba prejudicando a noite de sono, que pode futuramente prejudicar no desenvolvimento de vocês como um todo, tá? Então tem que ficar ligado nisso. É bem importante ter uma boa noite de sono e respeitar os horários de sono, respeitar, não ficar o que chamamos de tempo de tela. Então, também vocês estão agora com as aulas online, né, pelo computador, então vocês estão tendo que ficar mais tempo diante de um computador ou do celular. Então, tomar muito cuidado, por isso que a gente sempre fala em criar uma rotina de estudos, para que vocês tenham um tempo de tela necessário e limitado, porque muito tempo em frente ao computador ou celular pode prejudicar. Então, por isso que as aulas estão sendo planejadas de uma forma que vocês não fiquem tanto tempo em frente ao computador. Então, por isso que é importante vocês terem uma rotina e respeitarem aquela rotina do cronograma de aulas. Por exemplo, na segunda-feira você tem 4 aulas agendadas, assista apenas aquelas 4 aulas. Então, por causa do tempo de tela, exatamente por causa disso. Então, a gente tem que pensar também na saúde de vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre o sistema endócrino. O que são as glândulas, ali, afinal, né? São estruturas, não são órgãos, ok? São estruturas anexas do nosso corpo. Dentro ou na superfície do nosso corpo, que armazenam e expelem algum tipo de secreção. Então, percebam, eu falei secreção. Nem sempre essas estruturas, essas glândulas vão produzir, armazenar ou expelir algum hormônio, tá? Mas como assim, professora? Olha só. Principalmente, os hormônios são produzidos pelas glândulas. Mas temos também, que falamos já na aula uma vez, que eu me lembro, sobre as glândulas sudoríparas, ou sudoríferas, que são as glândulas que temos na camada da derme, da nossa pele, e que produz o suor. O suor não é um hormônio, certo? O suor nada mais é do que água com alguns sais minerais e tem o objetivo de expulsar o calor excessivo dentro do nosso corpo. Então, quando nós suamos, quando estamos com calor, certo? Ou quando fazemos algum exercício, ou seja, o nosso corpo esquenta internamente. E o suor é uma forma do nosso corpo de manter a homeostase, lembra a homeostase, que significa o equilíbrio do nosso metabolismo, no nosso corpo. Então, o nosso corpo não pode nem esfriar demais, nem esquentar demais. Quando o nosso corpo esquenta demais, ele tem essa forma de expulsar esse calor em excesso do nosso corpo através do suor, que é através da água, ok? E não deixa de ser uma glândula, a glândula sudorípara, não deixa de ser uma glândula. Então, a glândula nem sempre vai produzir hormônios, tá? Principalmente vai produzir hormônios, mas nem sempre. Nós temos essas exceções, por exemplo. Nós temos exceções da glândula sebácea também, que produz o sebo da cera do ouvido, por exemplo. Então, não é um hormônio, é uma secreção. Então, eu chamo de secreção. Então, as glândulas são estruturas que armazenam ou produzem ou expelem algum tipo de secreção. Tanto para dentro, na corrente sanguínea do nosso corpo, ou para fora, no caso do suor, ok? Nós temos 3 tipos de glândulas, as endócrinas, exócrinas ou mistas. Endócrinas, endo vem de dentro, exo, fora, ou seja, as glândulas endócrinas são as glândulas que produzem sua secreção para a corrente sanguínea. Então, todo o produto que ela produz, ela joga na corrente sanguínea no nosso corpo, ou seja, está dentro do nosso corpo. As exócrinas, não necessariamente. A secreção produzida por elas é jogada em um outro órgão,
ou então para fora do nosso corpo, por exemplo, o suor. Então, a glândula sudorípara é um exemplo de glândula exócrina, que a secreção dela é jogada para fora do nosso corpo, não é para a corrente sanguínea, ok? Ou mistas, temos glândulas que fazem essas duas coisas. Temos glândulas, por exemplo, pâncreas, que a gente vai falar mais adiante, ele é uma glândula mista que produz substância tanto para a corrente sanguínea quanto para um outro órgão, no caso, o intestino. O que são os hormônios? O que são exatamente os hormônios? Os hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo, com funções específicas no nosso metabolismo. Então, os hormônios são substâncias que o nosso próprio corpo produz para agir no nosso próprio corpo, no nosso próprio metabolismo. Então, os hormônios que vão regular, equilibrar as funções do nosso corpo, como, por exemplo, o sono. Então, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo e ele vai agir no nosso cérebro. Então, ele tem essa função de agir no nosso próprio corpo e é específico para uma função, ok? Então, temos vários tipos de hormônios e eles são específicos para as suas funções no nosso metabolismo, ok? Glândulas endócrinas. As principais glândulas endócrinas no nosso corpo estão 3 bem importantes na parte do nosso cérebro. Temos a glândula tireoide, temos o timo aqui também. Nós temos o pâncreas aqui, que é uma glândula importantíssima, que a gente já vai falar dela. E aqui, esses órgãos são os rins. E temos glândulas em cima dos rins, que são bem importantes também, que a gente chama de suprarrenais. Supra, porque está em cima, renais, porque é em cima do rim. E temos duas, então suprarrenais. Nós temos também os ovários nas mulheres, também são glândulas que produzem secreções, também produzem os óvulos, por exemplo. Tá? E alguns hormônios importantíssimos para o metabolismo da mulher. Assim como nos homens, tem os testículos, que são glândulas também, que produzem a testosterona, um hormônio importantíssimo para o metabolismo masculino, e também produz os espermatozoides, ok? Aqui no nosso cérebro, nós temos esses 3 importantes glândulas que a gente já vai falar adiante. As glândulas endócrinas, elas podem ser estimuladas ou inibidas através dos hormônios, ok? Então, estimular é mandar fazer algo, inibir é mandar parar de fazer algo. E quem faz isso são os hormônios, aquelas substâncias químicas que também são chamadas de mensageiros químicos, porque eles mandam a mensagem. Eles que vão lá na glândula, quando o hormônio cai na corrente sanguínea, ele vai lá onde ele tem que ir, específico, lembram? Ele é específico, ele vai onde especificamente ele tem que ir e vai falar, ó, tem que produzir mais tal coisa, tem que parar de produzir tal coisa. Então, é o regulamento, é a regulação, o equilíbrio, a homeostase do corpo, ok? No nosso cérebro, então, nós temos essas 3 glândulas importantíssimas. O hipotálamo, que fica nessa região aqui, a glândula pineal, que fica atrás do hipotálamo, e a hipófise, que fica abaixo do hipotálamo e ela é controlada por ele, ok? A hipófise é uma glândula muito importante, apesar dela ser bem pequenininha, ficar perto do tronco encefálico aqui, aonde vai até a medula espinhal. Ela tem esse formato de bolsinhas, parecem 2 bolsinhas, 2 bexigas. Cada lado dela tem um nome, um lado é adenohipófise, do outro lado é neurohipófise. Cada uma tem uma função específica e produzem hormônios específicos, ok? Mas a hipófise como um todo, ela produz hormônios importantíssimos para o sistema do corpo. Por exemplo, o ADH, vocês já ouviram falar dele? Quando a gente falou lá do sistema urinário, é o hormônio antidiurético, é aquele hormônio que vai dizer para os rins reabsorver mais água ou não, produzir mais urina ou não, ou seja, ele que vai regular a diurese, ou seja, a produção da urina.
O ADH é a hipófise que produz esse hormônio e manda através da corrente sanguínea até chegar lá nas glândulas suprarrenais, que estão nos rins, e lá sim ele vai ter a ação vai mandar um recado e falar, ó, tem que reabsorver mais água, ou não, tá tudo ok de água, pode produzir urina e eliminar, que não tem problema. Então, é esse hormônio ADH que é produzido na hipófise, lá no nosso cérebro, que vai agir lá nos nossos rins. Outro hormônio importante que a hipófise produz é a prolactina. Lactina de lactose, isso mesmo, de leite. Então, a prolactina é importantíssima na gravidez. Quando a mulher está grávida, esse hormônio aumenta muito na sua circulação sanguínea nos últimos meses de gravidez. E assim que a criança nasce também, para produção, e ela estimula as glândulas mamárias a produzirem leite, certo? Então, na produção de leite, esse hormônio vai agir. Assim também como a ocitocina, que também é produzido na hipófise. A ocitocina, ela vai agir na contração uterina na hora do parto. Então, a responsável por aquelas contrações que a mulher grávida tem quando está próxima do parto, é causada pela liberação desse hormônio aqui, ocitocina, que faz com que a criança consiga sair do corpo da mulher, ok? Os hormônios gonadotróficos também são produzidos pela hipófise, são hormônios que vão agir lá nas glândulas sexuais, ok? E a gente vai falar mais adiante sobre as glândulas sexuais. Então, a gente vai falar bastante deles mais adiante. Mas são hormônios que são produzidos também na hipófise, importantíssimos também. Então, percebam que cada hormônio é muito específico para uma função. E não é uma função em um local só. Esse aqui age no rim, a prolactina age na mama, a ocitocina age no útero, os hormônios gonadotróficos vão agir nos ovários ou nos testículos, no caso dos homens. Então, são hormônios específicos para uma determinada função. E todos eles são produzidos por essa glândula hipófise que fica lá no nosso cérebro, ok? Outra glândula bem importante é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela fica na região do pescoço, em frente à traqueia. Ela tem esse formato de arco, só que é aberto atrás, né? Assim, como se eu estivesse olhando de trás dela. E ela tem 4 pontinhos. Esses 4 pontinhos também são glândulas. Eu chamo esses 4 pontinhos de glândulas paratireoides, ok? Elas vão ter funções diferentes da tireoide. A tireoide inteira é uma glândula e esses 4 pontinhos são 4 glândulas diferentes, ok? A glândula tireoide, que é a maior, ela é responsável por produzir o hormônio T3 e T4, e a calcitonina também. T3, tireoide 3, T4, tireoide 4, tiroxina, tá? O nome desses hormônios, mas a gente abrevia, fala T3 e T4. São os 2 principais hormônios que vão regular o metabolismo, principalmente no nascimento. Por isso, é feito o teste do pezinho na criança assim que ela nasce, para saber se a quantidade de hormônios T3 e T4 dela está ok, porque ela vai precisar muito desses hormônios para desenvolver todos os sistemas do corpo dela, ok? A calcitonina é um hormônio muito importante também, que estimula a deposição de cálcio nos ossos, que diminui, então, o nível desse cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está em excesso na corrente sanguínea, pela alimentação, por exemplo, a calcitonina é liberada, esse hormônio é liberado, e é como se fosse um aviso para as células absorverem esse cálcio que está em excesso lá no sangue, ok? Já o hormônio paratormônio, assim como o nome já nos diz, paratormônio é produzido pelas paratireoides. E esse hormônio, ele é quase antagônico da calcitonina, tá? Enquanto a calcitonina deposita cálcio nos ossos,
O paratormônio estimula o aumento do nível de cálcio no sangue. Então, ele retira o cálcio dos ossos para disponibilizar no sangue. Então, esses dois, eles trabalham em combinação. Então, quando um está sendo produzido, o outro não produz, é inibido. E quando um está sendo produzido, o outro é inibido. A gente chama isso de feedback. Ou seja, se um está em grande quantidade, diminui a quantidade do outro. E quando o outro começa a diminuir a quantidade, o de antes aumenta a quantidade e vice-versa. Isso se chama de feedback, esse mecanismo de feedback. Então, eles se comunicam. A quantidade de um influencia na quantidade do outro no organismo, tá bom? Tem uma doença relacionada à glândula tireoide que se chama góstio. Tá? O iodo, a substância iodo, ela faz parte dos hormônios tiroxina, T3 e o T4. E é uma substância importante para esse hormônio. Quando ela está em ausência nesses hormônios, então incha a garganta, essa glândula incha, tem problemas, não produz hormônios suficientes e pode causar vários problemas graves na pessoa. E com as pesquisas, com o tempo de ciência e os cientistas estudando como funciona o sistema endócrino, eles perceberam que a maioria da população tem deficiência de iodo dessa substância, porque nenhuma comida tem iodo. Imagina colocar iodo em qualquer comida. Então, não tem, o ser humano ele não tem iodo na sua dieta. Então, a Organização Mundial da Saúde fez com que esse iodo fosse obrigatoriamente adicionado no sal de cozinha, porque esse iodo teria que ser colocado em uma comida que chegasse em todas as casas, dos mais pobres até os mais ricos, e todas as idades, e durante toda a nossa vida a gente precisa desse elemento, a gente precisa desses hormônios. Então o iodo, obrigatoriamente, ele é adicionado ao sal de cozinha. Tanto é que no pacote do sal de cozinha, se a gente for reparar, tem escrito lá, sal iodado, sal marinho iodado, ou seja, que é adicionado iodo. E dessa forma, então, todas as casas brasileiras obrigatoriamente têm uma quantidade de iodo, porque toda casa usa sal. Ok? Então, por isso o sal ele é importante também. Claro que tudo em excesso dá problema, mas nós precisamos do sal principalmente por causa do iodo contido nele, ok? Para evitar que a doença bócio seja desenvolvida. E também temos duas problemáticas relacionadas a essa glândula. Como ela é uma glândula muito importante, quanto mais importante é uma glândula, um órgão, um sistema, mais problemas também podem aparecer nele, né? Porque se ele não funciona perfeitamente, então já pode dar problema no sistema como um todo. Então, temos essas duas condições, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. E eu até sublinhei aqui, coloquei em maiúscula. Hipo é de menos, baixo. Hiper, de muito. Então, hipotireoidismo é uma baixa produção desses hormônios que a glândula tireoide produz. E o hipertireoidismo é um aumento exagerado desses hormônios. Como a gente já viu, o nosso corpo ele sempre busca homeostase, ou seja, o equilíbrio. Não pode ter nem tudo de mais e nem tudo de menos. Então, quando eu tenho demais, hormônios demais, pode dar problema, pode causar vários problemas também no meu organismo. Mas quando eu tenho de menos, também pode causar problema. Então, essa glândula, ela tem que estar sempre funcionando perfeitamente, equilibradamente, ok?